Olá, boa noite para você. Nesta terça-feira estamos chegando com o RN2 e a gente já mostra para você imagens do trânsito. No viaduto da Ridinha, trânsito tranquilo, mas na Ponte Newton Navarro agora há pouco teve uma colisão e o trânsito está um pouco complicado. Esse reflexo pode ser sentido ainda em algumas vias que dão acesso à zona norte da capital, mas vocês estão vendo aí na ponte também já o trânsito fluindo melhor, como vocês podem ver nas câmeras de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. O RN2 está só começando. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou em plenário hoje o reajuste salarial para conselheiros e servidores do Tribunal de Contas do Estado, para procuradores do Ministério Público junto ao TCE e também para os defensores públicos. Os reajustes dos conselheiros do TCE passam a valer a partir deste mês de abril. Será um aumento progressivo até 2025 de R$ 4.200 nos salários. Entre os projetos de lei aprovados, duas matérias de iniciativa do TCE-RN, o Tribunal de Contas do Estado. A primeira sobre o reajuste de 8% do salário básico dos servidores efetivos e comissionados e de 35% na gratificação de servidores do gabinete do TCE-RN. Mas o maior impacto será no aumento dos conselheiros do tribunal. Em um acréscimo progressivo, os membros do TCE, conselheiros e procuradores, receberão até fevereiro de 2025 R$ 4.200 a mais nos salários. O aumento salarial acompanha o reajuste nos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovado recentemente. A partir deste mês, os salários seriam de pouco mais de R$ 37.500 e chegariam a quase R$ 42.000 em 2025. Outro projeto de lei aprovado por unanimidade entre os deputados estaduais trata da reestruturação do quadro de órgãos auxiliares e criação de gratificação especial da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. Entre as mudanças, o subsídio mensal dos defensores públicos do Estado, que passará a ser de R$ 39.753 até fevereiro de 2025, R$ 4.000 a mais nos próximos 2 anos. O aumento será de 6% a cada ano. O acréscimo no valor da despesa de pessoal sairá de R$ 2.340.000 em 2023 para quase R$ 9 milhões em 2025 aos cofres públicos do Estado. Outro projeto de lei que seria votado nesta terça-feira, mas foi retirado de pauta pelos parlamentares, é o reajuste salarial dos procuradores da própria Assembleia Legislativa. O aumento salarial seria semelhante dos conselheiros do TCE-RN. O incremento seria de aproximadamente R$ 4.200 a mais na folha salarial até 2025. E o argumento também é semelhante dos membros do tribunal, o efeito cascata do aumento salarial dos ministros do STF. Os textos agora seguem para a sanção da governadora Fátima Bezerra. O MST desocupou hoje a sede do INCRA em Natal. Agora à noite, entidades ligadas aos donos de propriedades rurais se reuniram para tratar sobre segurança no campo. A gente fala ao vivo com Sérgio Henrique Santos, que tem mais informações sobre essa reunião. Sérgio, boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite Rio Grande do Norte. Nós mostramos ontem aqui no RN2 que os trabalhadores rurais sem terra ocuparam a sede do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Essa ocupação tinha como principais reivindicações a regularização de processos de assentamentos de famílias, a desapropriação de algumas terras que estão ocupadas há vários anos, estão nesse processo de desapropriação e também o cadastramento de famílias de trabalhadores sem terra em programas sociais. Hoje,
os trabalhadores se reuniram mais uma vez com a direção do INCRA e o cenário que vocês estão vendo é esse aí nas imagens. O prédio foi desocupado. A desocupação aconteceu ali por volta das 4h30 da tarde, em comum acordo entre a direção do INCRA e também os trabalhadores sem terra. Depois da ocupação do prédio do INCRA ontem, hoje os proprietários rurais, proprietários de terras aqui do Rio Grande do Norte, tiveram uma reunião com a Federação da Agricultura e também com representantes da Secretaria Estadual de Segurança Pública, porque eles temem novas ocupações e pediram à Secretaria de Segurança Pública um trabalho de monitoramento dessas ações e um trabalho também de mais segurança no campo. Nós acompanhamos a reunião, ela ainda está acontecendo agora à noite e nós temos aí o que disseram durante essa reunião o presidente da FAERN, José Vieira, e também o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Francisco Araújo. Vamos ouvi-los. A Federação da Agricultura, no dia de hoje, está reunindo todo o setor, todas as entidades do agro, para nós podermos discutir ações que nos dê garantia de preservar o nosso patrimônio. A partir de amanhã nós vamos fazer uma reunião com o secretário de Agricultura do Estado, com o secretário de Agricultura Familiar e Reforma Agrária e também com o superintendente do INCRA, para nós termos a dimensão e a ideia de toda essa situação no Rio Grande do Norte. A partir daí, nós iremos adotar providências, junto com essas instituições estaduais e federais, para garantir a segurança dos proprietários rurais e das pessoas que vão estar nesses movimentos sociais. Então é isso, Emily. A gente segue acompanhando esse assunto e a notícia de hoje à tarde é que os manifestantes, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, desocupou a sede do INCRA aqui em Natal. Emily Vigílio. Obrigada, Sérgio Henrique Santos, pelas informações ao vivo aqui no RN2. O governador em exercício, Walter Alves, participou hoje de uma reunião em Brasília com outros governadores, representantes dos 3 poderes e o presidente Lula. No encontro, o governo federal anunciou um pacote de 3 bilhões de reais para ações de combate à violência nas escolas. O Executivo Federal já havia anunciado um edital de 150 milhões de reais para a ampliação de rondas escolares em todo o país. O governo do estado ainda não anunciou quanto de recurso será destinado aqui para o estado. Aqui no Rio Grande do Norte, Walter Alves destacou a criação de um grupo de trabalho para implementar soluções a curto, médio e longo prazos. Aqui, representando o nosso Rio Grande do Norte, a nossa governadora Fátima, nós ouvimos que também vai haver liberação de recursos para os estados, para o nosso Rio Grande do Norte e também aqui participar do debate para que a gente possa intensificar. Não podemos jamais permitir que isso aconteça o que houve lá em Blumenau, como foi dito aqui na reunião, de outros estados também. O grupo de trabalho criado no Rio Grande do Norte já realizou uma segunda reunião para consolidar as primeiras diretrizes quanto ao fortalecimento de uma cultura de paz dentro das escolas. Segundo o governo, as secretarias de Educação e da Segurança, em conjunto com autoridades federais, ampliaram as medidas de prevenção, vigilância e contenção de eventuais crimes. De acordo com a Secretaria de Educação, na parte preventiva, foram contratados 21 profissionais de psicologia e está sendo feita a orientação de discussão da temática da cultura da paz nas escolas durante as aulas, além da mobilização das direções das unidades de ensino para a observação de qualquer anormalidade no cotidiano escolar. De acordo com a Secretaria de Segurança, houve aumento da presença da ronda escolar no patrulhamento das escolas e das ações do PROERD nas instituições públicas e privadas. Ainda segundo a SESED, Secretaria de Educação, ou melhor, Secretaria de Segurança, todas as unidades policiais da capital, região metropolitana e interior estão orientadas a fazer o patrulhamento e dar apoio a atendimentos no ambiente escolar. De acordo com a Secretaria, a Polícia Civil está dando prioridade nas ações de inteligência junto ao Laboratório de Cibernética Nacional, acompanhamento de redes sociais e ações de investigação. A juíza da 2ª Vara de Execução Fiscal e Tributária de Natal, Alba Paulo de Azevedo, indeferiu pedido das entidades empresariais do Estado e extinguiu uma ação civil pública aberta no dia 31 de março
contra o aumento do ICMS aqui no Rio Grande do Norte. A sentença foi publicada hoje e quem traz os detalhes para a gente é Geraldo Jerônimo. Boa noite, Geraldo. Oi, Emily. Boa noite para você, boa noite a todos. A defesa, representada pelo procurador do Estado, argumentou que os autores dessa ação utilizaram um dispositivo legal de forma errada, no caso, a ação civil pública para tratar de tema tributário de inconstitucionalidade de lei. Na compreensão da defesa, no caso da defesa do governo, que foi seguido aí pela juíza, pela justiça, a intenção das entidades autoras é de realizar o controle de constitucionalidade de uma lei estadual, o que deveria ser feito por uma ação direta de inconstitucionalidade e não uma ação civil pública. As entidades de classe produtivas aqui do Rio Grande do Norte ingressaram com essa ação no dia 31 de março, o último dia 31 de março, véspera aí dessa lei que aumenta o ICMS aqui no Rio Grande do Norte, entrar em vigor. Em seguida, os deputados da oposição, os deputados estaduais de oposição, pediram nesse mesmo dia para também se inserir aí como autores dessa ação para tentar interromper esse aumento do ICMS, do imposto aqui no Rio Grande do Norte. O argumento dos representantes empresariais, os autores dessa ação, era de que a legislação condicionou o aumento da alíquota do ICMS ao não recebimento de compensações, que não aconteceu, Acabou que o Estado recebeu essas compensações e esse era o principal argumento dos autores dessa ação. Segundo o texto da lei, o aumento deveria ser aplicado caso não houvesse essa compensação por parte da União. Os empresários afirmam que houve um acordo firmado entre o governo federal com todos os estados no dia 10 de março, o último agora, para que houvesse essa compensação financeira nas perdas de receita nos estados. Emily. Obrigada, Geraldo. O argumento do governo é de que esse acordo foi feito, mas não nos valores considerados ideais. O governo do Rio Grande do Norte e de outros estados também alegam isso. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no RN2. Vamos falar de segurança pública? 2 músicos foram assaltados e tiveram instrumentos musicais avaliados em mais de R$18 mil roubados na noite de ontem, na Zona Sul aqui de Natal. Esses músicos estão sem tocar desde quando os instrumentos deles foram roubados na noite de segunda-feira no Conjunto Mirassol em Natal. Eles não mostram os rostos porque têm medo dos 2 criminosos que, a pé e armados, realizaram o roubo de um violoncelo e de uma viola. A gente estava voltando do nosso trabalho, que é lá em João Pessoa, e é um trajeto curto até a minha casa. Quando a gente estava quase chegando lá, a gente foi surpreendido por 2 rapazes armados e já renderam a gente, pediram para a gente entregar tudo o que tinha, levaram os nossos instrumentos musicais e a nossa mochila com todos os nossos pertences. Esse crime gerou um prejuízo que passa de R$18 mil, porque o violoncelo de um dos rapazes custa R$6.300. Já o conjunto da viola do outro é de cerca de R$12 mil, porque o arco é artesanal. É por isso que os músicos querem recuperar os instrumentos, porque levantar todo esse dinheiro sem as ferramentas de trabalho fica bem mais difícil. Então, é um momento de muita instabilidade, Eu já entrei em contato com alguns professores e colegas para ver se consigo algum instrumento emprestado nesse primeiro momento para conseguir continuar atuando com o meu trabalho, com as minhas atividades. Inclusive, nessa semana mesmo, já deveria estar realizando o concerto em João Pessoa, na quinta-feira. Então, é muito complicado saber como que eu vou continuar lidando com isso devido a esse acontecimento, Cada um deles tem 20 anos de idade. Os 2 se mudaram de São Paulo, onde moravam, para Natal, no desejo de aprenderem mais sobre música e viver do que ganhar financeiramente através dela. Os jovens trabalham na Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde estudam, e na Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. Com a apresentação agendada para esta semana, não sabem o que vão fazer. O boletim de ocorrência foi registrado nesta terça-feira e eles contam com a ajuda da polícia para subir no palco com os próprios instrumentos. Ficar sem instrumento, por
roubo é a última coisa que nós músicos queremos, né? Porque é a nossa principal ferramenta de trabalho. Não é fácil, né? Vamos para o intervalo agora, que passa rápido. A gente tem imagens aí do trânsito na Avenida Engenheiro Roberto Freire, na rotatória que dá acesso à Via Costeira. Normalmente, nesse horário, o trânsito é mais intenso para quem está vindo da Via Costeira em direção à Ponta Negra. O ângulo ali não mostrava muito bem, mas o trânsito é sempre mais complicado nesse sentido, na volta para casa do Natalense. E agora, imagens ao vivo da BR-101, à altura do conjunto Potilândia, pistas principais e marginais com trânsito fluindo muito bem. Mesmo nesse horário considerado de pico, não há registros de congestionamento, como vocês estão vendo aí nas imagens. Normalmente a gente vê o trânsito mais complicado em direção a Parnamirim e Ponta Negra nesse horário, mas está tudo fluindo bem. Na volta a gente vai falar sobre o aumento na conta de energia. É logo depois do intervalo. RN2 de volta com uma notícia que vai pesar no nosso bolso. A conta de energia vai ficar mais cara. E quem vai explicar os detalhes para a gente é Geraldo Jerônimo, que volta a bater esse papo aqui no RN2. Geraldo, a partir de quando, hein, a gente já vai sentir esse impacto? Pois é, Emily, mais um aumento, né? Já a partir desse mês de abril, né, para o mês de maio, os consumidores aí vão sentir esse aumento tarifário. Para você que está em casa assistindo e é responsável por uma residência, por exemplo, o aumento será de 4,45%, né, por caso para clientes residenciais. Agora, para você que está em casa, é empresário, é dono de um comércio, por exemplo, essa tarifa será um pouco menor, de 3,65%, né, para alta tensão, né, como são chamados aí esses pontos, como indústrias, comércios de médio e grande porte, né, esse aumento aí que pode até ser considerado pequeno, né, mas aí já pesa um pouco no bolso do consumidor. A revisão, lembrando que a revisão nos valores da tarifa é um processo regulado e definido pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, previsto aí no contrato que existe de concessão, né, entre a distribuidora e aí os estados. Então, a ANEEL faz essa regulação desse aumento e a distribuidora apenas repassa esse acréscimo aí na tarifa que deve acontecer. Pela norma da ANEEL, o valor da tarifa pode ser reajustado anualmente a cada 5 anos. Apesar da nova tarifa passar a vigorar a partir do próximo sábado, dia 22, os clientes só começarão a receber as contas aí com esse acréscimo, com os valores revisados no próximo mês agora de maio, devido justamente a esse intervalo entre o consumo e a leitura. Então, já passa a valer agora no próximo dia 22, né, no próximo sábado, mas só no mês de maio que o consumidor já vai sentir a conta de energia elétrica aí um pouco mais alta, né? Em maio as contas serão faturadas com tarifas proporcionais, considerando a data de revisão e das leituras. Então, só revisando, 4,44% de aumento aí nas contas dos clientes residenciais, né, nas casas. Emily. Quase 5%, né, Geraldo? Parece pouco, mas você pega 5% daqui, 5% dali, quando vai juntando tudo, fica difícil até de manter o mesmo padrão. É preciso ir mudando, né, algumas coisas nas rotinas, nos hábitos, para conseguir manter as contas em dia. A gente fala agora de trânsito, porque muita gente tem reclamado ultimamente que tem sido pego de surpresa com multas avançando o sinal vermelho. E o número de multas em algumas vias da cidade aumentou depois da instalação dos radares de velocidades. E por que eu falei tem sido pego de surpresa? Porque muita gente acha que entre 11 da noite e 5 da manhã é possível avançar o sinal vermelho sem multa. E não está totalmente errado não, viu? Porque é possível sim, mas só em vias municipais tem essa diferença. Aí na Roberto Freire, por exemplo, que é uma via muito movimentada, em janeiro foram 320 multas. Só que um mês depois da instalação dos redutores, o número subiu de 320, como eu falei, para mais de 7 mil multas.
Flávio é um dos condutores que foi autuado. O motorista de transporte por aplicativo já acumula 5 multas no veículo de trabalho, todas por ultrapassar o sinal vermelho após as 11 da noite. O radar instalado fica na Engenheiro Roberto Freire, zona sul de Natal. A população não foi informada com relação a isso que aconteceu. Não os motoristas, que sejam motoristas comuns ou que exercem atividade remunerada, não foram informados com relação, não tem placa de identificação nos sinais de trânsito, são rodovias estaduais e federais. As federais tudo bem, não passamos, mas à noite não tem como se passar de 2 horas da manhã num sinal, numa área de risco. Flávio disse ainda que ele não é o único a passar pela mesma situação. Já teve clientes meus que quando foram ver na habilitação do carro, estava lá 7 pontos na carteira. São 7 pontos na carteira, tem motorista com 19 multas. Os dados do setor de estatística do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, o DETRAN, apontam que somente na Avenida Engenheiro Roberto Freire, a RN 063, o número de autuações subiu de 320 em janeiro para 7.025 em fevereiro, um mês após a instalação dos redutores de velocidade. Em março, o número foi de 250, mas os dados só foram computados até o dia 15. Na Avenida João Medeiros Filho, a RN 302, foram registradas 2.951 autuações em dezembro, 3.507 em janeiro e 4.553 em fevereiro. Até 15 de março, o DETRAN registrou 237 autuações. Muitos motoristas têm sido multados por avançarem os semáforos vermelhos após as 11 horas da noite nessas vias e em outras, como o trecho da Rota do Sol. De acordo com o DETRAN, apenas nas avenidas municipais sob jurisdição da Secretaria de Mobilidade Urbana em Natal é permitido avançar nos semáforos vermelhos, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. No entanto, muitos condutores não sabem quais são as vias estaduais e federais. Quais são as avenidas municipais que o condutor pode passar entre esses horários no sinal vermelho e não vai ser multado? Olha, uma das vias bastante conhecidas que a gente tem fotossensores é a Hermes da Fonseca com a continuação da Salgado Filho, a Alexandrino de Alencar, Prudente e Moraes, entendeu? As principais vias e outras vias dentro do município onde existe o fotossensor. Lembrando que o avanço do semáforo, ele é autorizado a partir das 23 horas com segurança para não ser penalizado, mas o radar de velocidade ele permanece 24 horas. A autuação é a primeira etapa, né, que gera a multa. Então, esse usuário ele pode recorrer em 3 instâncias. São elas defesa prévia, né, a JARE, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infração, e o Conselho Estadual de Trânsito. Então, os condutores, os usuários que se sentirem lesados, prejudicados, eles podem tranquilamente recorrer, né, junto ao DETRAN, até que isso se normalize. Tem que ficar bem esperto e saber em que via está circulando, porque senão vai acontecer, como a gente viu aí na reportagem, de receber multa e de forma surpresa, né? O motorista que a gente viu aí citou um exemplo de um amigo que já ia em 19 multas por excesso de velocidade, achando que não seria exatamente multado. Só que como não existia o radar de velocidade na Roberto Freire, de fato, não havia multa. Agora com o radar, com o redutor na Roberto Freire, na Via Costeira e principalmente ali também na Rota do Sol, tem que ficar esperto. Os pontos extras de vacinação de Natal, localizados nos shoppings Midway, Partage, Norte Shopping e Via Direta, vão mudar, ou melhor, já mudaram o horário de funcionamento. Eles passaram desde ontem a funcionar de segunda a sexta-feira, no horário da 1 da tarde até 8 da noite. Já aos sábados, a vacinação acontece das 3 da tarde até 8 da noite. A população pode encontrar vários imunizantes nesses pontos extras, como as vacinas contra a Covid, influenza, meningite e pneumonias. O Ministério da Saúde publicou um edital com 74 vagas para o projeto Mais Médicos para 28 municípios do Rio Grande do Norte. Deste total, 32 vagas são para a capital Potiguar. Em todo o país, o edital prevê 6.252 vagas que estão autorizadas e foram distribuídas para cidades que desejarem renovar a participação ou aderirem ao programa. O programa Mais Médicos foi relançado pelo presidente Lula no dia 20 de março.
O objetivo é preencher vagas no Sistema Único de Saúde para atendimento de atenção primária em unidades básicas de saúde. O edital publicado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde nesta terça-feira, hoje, é voltado exclusivamente para os municípios que tenham interesse nas vagas do programa. Cada cidade recebeu um número limite de vagas. Os municípios que confirmarem a participação deverão informar o total de profissionais que desejam receber. Esse número pode ser menor do que o limite autorizado pelo governo. Após a confirmação do número de vagas, o Ministério da Saúde vai enviar aos municípios profissionais credenciados pelo programa. Parte da Avenida Mintas Barros está interditada para obras da Prefeitura. Quem está lá e traz os detalhes para a gente é Franciele Medeiros. Boa noite, Franciele. Boa noite, Emily, e a todos que estão nos acompanhando. A interdição desse trecho aqui da avenida aconteceu hoje pela manhã. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMURB, esse trecho foi isolado para o nivelamento e a reforma dessas calçadas. O objetivo, segundo a Prefeitura, é ter mais acessibilidade para as pessoas. Nós entramos em contato com a Secretaria para saber a previsão do término das obras nesse trecho. E segundo a CEMURB, a previsão é de uma semana se não houver nenhum imprevisto durante o percurso. Essa ação em outras áreas começou há cerca de 2 meses e vai se estender até 2024. Alguns moradores chegaram a relatar que não teriam sido avisados sobre essa obra aqui. E aí a gente também entrou em contato com a Secretaria e, de acordo com a Secretaria, eles avisaram e os avisos estão sendo feitos, juntamente com um trabalho de conscientização sobre a importância da obra. Então, são essas as informações. Emily, a previsão é que em uma semana, segundo a CEMURB, esse trecho aqui será liberado. Obrigada, Franciele, pelas informações. Ainda não há previsão para a reconstrução do trecho da RN 117 em Caraúbas, que ficou destruído pelas chuvas no último dia 9 de abril. Enquanto isso, o desvio emergencial feito pela Prefeitura provocou um atoleiro de veículos. Desde domingo, dia 9 de abril, o trecho da RN 117 entre os municípios de Caraúbas e Olho d'Água do Borges está desse jeito. O acesso foi destruído após um transbordamento de um açude. Um desvio emergencial foi feito pela Prefeitura. O problema é que muitos caminhões estão com dificuldade para atravessar a estrada, pela via alternativa. A obra de reconstrução do trecho da RN 117 ainda não tem previsão para começar. A equipe técnica do DER avaliou o local e propôs 2 possibilidades de recomposição da pista. Segundo o departamento, é preciso esperar que a Procuradoria-Geral do Estado aprove o contrato emergencial do serviço, o que ainda não tem data para acontecer. Estamos tratando nesse momento da contratação de uma empresa para fazer a recomposição dessa rodovia, momento em que estamos tratando da legalidade dessa contratação. Contratação essa que irá prever a execução de mais um bueiro, a execução do aterro, a execução de nova base, subbase e também de um novo pavimento, interligando o trecho que foi rompido. O maquinário para a construção de um novo desvio mais curto chegou ao trecho na última sexta-feira e as obras foram iniciadas essa semana. O serviço é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens, o DER. A obra é acompanhada pela Defesa Civil do município de Caraúbas. Acreditamos aí que dentro da quinta-feira estaremos aí com esse desvio já pronto para dar início, sim, à tampagem desse bueiro, dessa estrada, desse buraco. O RN2 de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias do estado agora mesmo no nosso portal, o G1RN, e amanhã cedinho às 6 da manhã no Bom Dia RN. Ótima noite para você e até amanhã.